Vamos começar então. Ó, nós vamos estudar um artigo de abril de 65. Pierre Legay, ainda que é aquele espírito que a gente vem acompanhando, que é aquele espírito que não se acreditava morto, né? Achava que ele estava vivo ainda. Então, teve uma lacuna aí entre a última comunicação e essa. Então, agora ele vai dar o desfecho, depois de tudo aquilo que ele já se manifestou e já conversou aqui, que a gente pôde estudar, eles vão evocá-lo novamente para poder ver como é que ele está nessa situação aqui. Então, eles falaram com ele a última vez em novembro de 64, agora estamos em abril de 65. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui. É muito legal essa comunicação. Vamos lá, Soraya. Quando quiser, Soraya. Vamos lá. Pierre Legay, dito Grande Pierrot. Continuação, ver a revista de novembro de 1864. Pierre Legay, parente da senhora Delany, ofereceu-nos o singular espetáculo de um espírito que, 2 anos após de sua morte, ainda se julgava vivo, cuidava de negócios, viajava de carro, pagava sua passagem em estradas de ferro, visitava Paris pela primeira vez, etc. Damos hoje a conclusão desse estado, que seria difícil de compreender se não nos reportássemos aos detalhes dados na revista de novembro de 1874. Inutilmente, o senhor e a senhora Delany tinham tentado arrancar seu parente de seu erro. Serviço espiritual lhes tinha dito que esperassem, pois não era chegado o momento. Nos últimos dias de março, nos primeiros dias de março último, eles dirigiram esta pergunta a seu guia. Depois da última visita de Pierre Legay, mencionada na Revista Espírita, nenhuma resposta dele pudemos obter. A respeito disso, nos disseste que quando chegasse o momento, ele próprio nos daria suas impressões. Pensais que ele possa fazê-lo agora? Sim, meus filhos, a hora é chegada. Ele vos poderá responder e vos fornecerá vários assuntos de estudo e de ensinamento. Deus tem seus pontos de vista. A Pierre Legay. Caro amigo, estás aqui? Sim, meu amigo. Vês o meu objetivo vos evocando hoje? Sim, pois tenho junto a mim amigos que me instruíram sobre tudo quanto se passa de admirável neste momento na Terra. Meu Deus, que coisa estranha é tudo isto. Dizeis que tens amigos que vos cercam e vos instruem. Podeis dizer quem são eles? Sim, são amigos, mas não os conheci senão depois que despertei. Sabeis que eu dormi? Chamo dormir o que chamais de morrer, o que chamais morrer. Podeis dizer o nome de alguns desses amigos? Tenho constantemente ao meu lado um homem que, na verdade, eu deveria chamar de anjo, porque é tão suave, tão bom, tão belo, que julgo que os anjos devam ser todos como esse aí. Depois está Didelot, o pai da senhora Delany, que também está aqui. Depois, os vossos pais, meu amigo. Oh, como eles são bons. Ah, é engraçado como a gente se encontra. Está também nossa irmã superiora. Por exemplo, ela é sempre a mesma. Ela não mudou nada. Mas como tudo isso é curioso. Nota. A irmã que o espírito designa morava na comuna de Treveray e havia dado as primeiras instruções da senhora Delany. Ela só se manifestou uma vez há 3 anos. Muito bem. Vamos dar uma pequena paradinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a apresentação aqui e depois eu faço de novo porque está aparecendo um monte de coisinha ali, mas vamos assim mesmo. Começa aqui então, ele começa resgatando um pouco da história do Pierre Legay,
Eu acho que todo mundo acompanhou essa história, acho que todo mundo estava presente nas reuniões anteriores, que a gente tratou dessa história aqui. Então ele vai falar aqui, né, lembrando que ele é aquele que se julgava vivo ainda, que ele pagou aquela passagem de trem, que ele visitou Paris a primeira vez e se mostrou maravilhado com a cidade, enfim. Ele morreu e continuou acompanhando a família dele, né, se mostrando ali como se ele estivesse vivo. E ele estava em perturbação, porque ele tentava conversar com as pessoas não entendiam. A família Delany tentou convencê-lo de que... Convencê-lo não, tentou conduzi-lo à ideia de que ele tinha desencarnado, né, e aí ele começou a ter alguns lampejos de que alguma coisa não estava certa, que alguma coisa não estava bem. Eles foram orientados a não falar diretamente para ele, né, que ele estava desencarnado, para que não antecipasse o processo, né, para que ele pudesse perceber que ele estava desencarnado só no momento dele, que ele estivesse pronto já, senão talvez a perturbação seria pior do que foi, né, do que é normalmente nesse caso. Então, o espírito ali que o acompanhava, o guardião que o acompanhava, tinha dito que era para eles esperarem, para evocar ele de novo, esperar um momento, né, que não era chegado o momento ainda. Passado esse tempo que a gente comentou aqui, eles perguntam para ele se pode chamar de novo o Pierre Legai, e ele diz que sim, que agora já era o tempo, e já estava na hora de fazer a evocação de novo. E aí eles descortinam aqui o que ele ia fazer, né? Então ele vai dizer lá, fazê-lo agora, né? Porque fornecerá vários assuntos de estudos e ensinamentos. Então, todo o objetivo dessa aproximação do senhor Pierre Legai com essa médium, para ele poder passar essa história dele, vem do plano espiritual para cá com esse objetivo de ser um ensinamento, de trazer aí material para estudo. Né? Então, esse caso aqui foi o primeiro caso que Kardec estudou e entrevistou de espíritos que estavam nessa condição aqui desse tipo de perturbação que ele não se encontra, que ele não se sabe desencarnado. E Kardec vai nos falar também, nós vimos nos estudos anteriores, que essa é a condição de muitos espíritos. Né? E isso varia, né? de algumas horas, alguns dias, até meses, e a gente sabe que até décadas e até séculos alguns espíritos ficam vagando por aí, se achando vivos ainda, e às vezes até interagindo com as pessoas ali. Quando ele chega, ele vai dizer ali, né, que ele tem junto a ele muitos amigos e que o instruíram sobre tudo o que estava acontecendo. Então ele vai falar, né, me instruíram sobre tudo quanto se passa de admirável nesse momento da Terra. Imagina, né, ele desencarnou, ele não tinha consciência nenhuma da espiritualidade, ele não consegue perceber que ele desencarnou justamente porque ele não tinha como chegar a essa conclusão. Então, vamos imaginar uma pessoa que não conhece nada sobre o espírito, que é um materialista, quando ele desencarna e se percebe vivendo, não tem outra conclusão para ele chegar, a não ser de que ele está vivo. Né? E aí ele tenta interagir com as pessoas e não consegue, onde ele vai ficando perturbado. Né? Ele não sabe se ele está sonhando, se ele está dormindo, se as pessoas estão loucas, né? Se é ele que está louco, então fica naquela situação. Então ele vai falar que esses amigos foram se aproximando e instruindo a ele ali. E aí eles perguntam, já que a ideia era trazer esse ensinamento, quem são esses amigos, né? E aí ele vai falar, são amigos que não, mas eu não os conheci, né? Senão depois que eu despertei, né? E aí ele vai falar, sabes que eu dormi, o que chamo de dormir, o que vocês chamam de morrer, né? Então ele já está aqui desperto, ele já sabe que ele morreu, e olha que interessante, ele começa aqui a estabelecer um debate filosófico que vai até o final da comunicação dele, sobre esse período intermediário que ele viveu. Né? Então, é por isso que ele fala que ele dormiu, ele não estava desperto. Né? Olha que interessante, um espírito, como é que esses espíritos que são os espíritos ordinários que Kardec falou, trazem tantos ensinamentos. Né? Ele até poucos dias ele não sabia nem que ele tinha morrido. Ele estava em extrema perturbação. E agora ele vem e ele fala, não, peraí, o que vocês estão falando aí de morrer é um sono, né? E achei legal ele caracterizar como um sono, porque é como se ele estivesse sonhando mesmo, né? Como se ele estivesse vivendo um pesadelo. Todos nós já tivemos isso em sonho, né? Aquele sonho que parece que você está meio acordado, meio dormindo, você não sabe se você está dormindo ou está acordado, e quando você acorda, você está mais confuso ainda, né? Demora alguns segundos ali, ou até alguns minutos, para a gente poder entender que não, estava dormindo, né? E voltar as coisas ao normal. Então, ele vai estabelecer esse período aí, eles vão discutir um pouco sobre isso ao longo da comunicação.
Depois ele vai dizer lá, ó, você pode dizer o nome de alguns desses amigos? E aí vem uma revelação aqui muito legal, eu achei também, que ele vai dizer lá, ó, tenho constantemente ao meu lado um homem que, na verdade, eu deveria chamar de anjo, porque é tão suave, tão bom, tão belo, que julgo que os anjos devam ser todos como esse aí. Né? Olha que legal. Ele está descrevendo, quem que ele está descrevendo aqui? Ele está descrevendo o seu espírito protetor, o seu anjo guardião. Dele, né, Marga? Anjo de guarda, né? Não é bacana? E olha só, quando ele fala que ele é tão belo, tão suave, né? O que a gente conclui, a gente que já está estudando há tempos aqui a revista, e Kardec cansou de falar isso na revista, o nosso espírito, o nosso anjo guardião, o espírito protetor, ele é de uma ordem superior à nossa. Se nós somos da terceira, provavelmente ele vai ser da segunda. Ou ele vai estar lá no finzinho da terceira. Não vamos também criar rótulos, né? Obrigatoriamente ele tem que estar na segunda, porque essa ordenação é a ordenação da escala espírita, né? Mas vamos entender que seja um espírito, ele tem obrigatoriamente que ser um espírito bem mais avançado do que nós. E esse espírito mais avançado que nós já vimos aqui nos nossos estudos, que quanto mais avançado, menos característica material ele tem. Menos animosidade ele tem, até nas feições. Então, por isso que ele se espanta de ver a beleza desse indivíduo. Eu não sei se todo mundo já viu aqui, não sei se vocês já viram o filme O Senhor dos Anéis. Né? O filme O Senhor dos Anéis, ele relata, é um filme de fantasia, mas ele relata um grupo de pessoas que são os elfos. Né? Então, eles pintam esses elfos assim com uma beleza, uma harmonia facial, uma coisa assim. Eles transmitem uma paz na hora que eles chegam. Quando eu penso no anjo guardião, eu penso num elfo. Eu penso naquele ser. Então, você imagina a beleza que é o indivíduo olhar, né? Porque os espíritos superiores falam que nós, humanos, nós temos ainda uma feição muito animalizada. Né? Nós saímos ontem do macaco. Né? Vamos pensar em termos evolutivos, ontem a gente era macaco. Né? Ou era homem das cavernas, pré-histórico, animalesco. Né? Então, à medida que a gente vai se distanciando disso, o ser vai ficando mais belo, mais leve, mais suave. Então, essa descrição que ele deu, singela, ele não conhece nada disso, eu acho que traz uma ideia boa, né, de uma pessoa de fora que está descrevendo sem conhecimento de causa. Ele não sabe o que é. Ele não sabe nem que esse cidadão é o anjo guardião dele especificamente. Né? E gostei muito dessa caracterização aqui desse anjo dele. Então ele vai falar, julgo que os anjos devam ser todos como esse aí. É muito legal. E é daí que vem essa expressão que a gente deu para os anjos, né? A ponto de achar que eles são seres criados de forma privilegiada pela criação, de tão diferente que eles se parecem quando eles se manifestam para nós, esses espíritos superiores. Né? Tanto que se pinta até com asas, aquela coisa toda, né? Angelical mesmo. É diferente. Não pode ser igual a gente. Né? Hoje nós sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, que eles já foram iguais a nós. Né? E que nós seremos iguais a eles. Mas existe essa distância que retratada nas pinturas, principalmente da Idade Média ali, você percebe essa diferença, principalmente de face, de feição, de suavidade, de beleza. Né? Então, essa descrição bonita que ele faz do anjo guardião. Depois ele vai dizer que os pais da senhora Delane estavam lá também, ele escreve algumas outras pessoas aqui, né? Vai falar dessa irmã superiora, que não tinha se manifestado nenhuma vez, então ninguém conhecia ela. Kardec vai pontuando essas coisas, porque ele usava essas informações para chancelar a identidade do espírito e até a pureza da comunicação mediúnica. Né? Kardec não precisava mais de prova da mediunidade da existência dos espíritos, hipótese nenhuma, ainda mais em 1864 ou 5 que a gente está aqui, né? Nós estamos em 65 já. Então, já fazia 8 anos que Kardec estava escrevendo a revista. Mas ele vinha, sempre que ele podia, ele pontuava, né, esses detalhes que vêm a identificar o espírito e a identificar como legítimo aquele fenômeno mediúnico. É muito interessante também a gente observar esse modus operandi que Kardec faz aqui, de poder sempre fazer uma notinha e a gente identifica que ele está mostrando para o cético, mostrando para aquele que está chegando a primeira vez na doutrina, para aquele que está pegando a revista. Vamos lembrar, isso era uma revista, era um periódico mensal, que às vezes caía na mão de uma pessoa pela primeira vez. E a pessoa começava a ver essa coisa fantástica aqui, né? E falava, pô, é tipo o Senhor dos Anéis, é uma fantasia.
né? Esse cidadão está criando uma fantasia. Então, sempre que ele podia, ele dava esses dados que vinham a confirmar ali a veracidade do fenômeno mediúnico. Então, começamos por aí. Alguém quer falar? Pode falar. Licencinha, deixa eu só aproveitar para eu já tirar uma dúvida que eu fiquei. Vamos lá. Falou que existem muitos espíritos, centenas de espíritos, que se encontram nesse mesmo estado de perturbação. Sim. Após desencarne, eles acreditam que estão vivos, mas isso ocorreria então com todos os espíritos que, enquanto encarnados, não tiveram acesso ao conhecimento da doutrina, não tiveram uma noção da vida após a morte, ou é mais referente ao grau de espiritualidade deles? Gabriela, eu entendo, depois os amigos complementam aí, que tem a ver com o grau de espiritualidade, com o desenvolvimento moral e espiritual de cada um de nós, né? O conhecimento espírita, espiritualista, eu acho que, como a gente até conversou semana passada, semana retrasada, ele vai servir como um facilitador nesse processo. Mas veja só, uma pessoa que nasceu no meio evangélico, por exemplo, vamos citar um aí, podia ser qualquer outro. No meio evangélico, ela não acredita na sobrevivência da alma como nós acreditamos, individual, no perispírito, nessa coisa toda. Mas ele tem um espírito já avançado, ele tem merecimento. Ao desencarnar, ele vai ter toda essa pleiade de espíritos que todos nós temos, o anjo guardião dele, os amigos espirituais que estão ali, os familiares, os amigos que conviveram com ele nessa ou na outra encarnação, e ele, por esse estágio dele, ele vai passar por esse processo de perturbação, todos nós passamos, mas ele vai conseguir identificar aqueles espíritos amigos ali, né? Isso ocorre, acredito eu, né, e aí os amigos complementam, mais com aquele espírito que é materialista, aquele espírito ainda muito ligado às questões físicas, que não acredita em absolutamente nada, apegado às coisas materiais. Esse espírito que depois da transição, ele vai passar por esse processo com maior dificuldade. Kardec fala aqui, e coincidentemente a gente falou no Revista Espírita do sábado, que teve um artigo que tocou nesse tema lá, Kardec vai fazer uma comparação seguinte, ele vai falar que as mortes violentas, nós já falamos também aqui, as mortes violentas propiciam mais esse estado de perturbação e de não conhecimento do seu processo de desencarne do que aquelas mortes por envelhecimento ou de doença prolongada. E isso é natural, porque nesse processo de doença ou de envelhecimento, o espírito já tem a condição de se desprendendo devagar e ele também já vai fazendo contato com os espíritos que estão à volta dele. Então, ele já vai se acostumando com esse processo, posto que ele é natural. Todos nós vamos passar por ele, todos nós vamos virar espíritos. Né? Vamos voltar para a nossa vida real, que é a vida espiritual. A gente está momentaneamente no corpo aqui encarnado. Então, o que acontece? Kardec vai dizer que esses espíritos que estão nesse processo de envelhecimento ou de adoecimento têm mais a facilidade do que aquele que morre de repente. O que morre de repente é aí que entra a questão da doutrina espírita, do conhecimento espírita ou espiritualista, que facilita, porque ele começa a ver essas diferenças e ele já começa a fazer associação. Pô, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, será que eu não morri? Né? Tem uma frase infalível, você tem mais de 50 anos, acordou, não está sentindo dor em nada, pode olhar que você pode ter morrido. Entendeu? É o meu caso, acordei, não tem joelho doendo, não tem coluna doendo, não tem nada, será que eu estou vivo? Né? Então você já tem essa chave para fazer essa conexão. Né? Mas isso vai acontecer com a maioria dos espíritos que são ainda muito materializados, entendeu? Então, o conhecimento ele é uma parte desse processo. Mas não é ele que vai decidir exatamente tudo, porque senão seria uma coisa que é quase que a gente fosse escolhidos, né? Nós, espíritas, que temos o conhecimento, vamos passar direto e o resto vai ter que ficar, né, nessa condição. E pode acontecer de espírita também fazer isso, porque treino é treino e jogo é jogo, né? Uma coisa é a gente falar aqui, outra coisa é eu morrer aqui agora, né? Então, às vezes eu morro aqui agora e não acredito que eu estou morto. Eu fico aqui, né, porque... Eu acreditava, mas eu não fiz essa associação depois. Vocês concordam, meninos? Nossa, Mário, muito obrigada pela explicação. Ajudou demais.
Mas algum comentário aí? Perturbação sempre tem, né, Mário? E pode ser de 1 minuto, igual o Mário falou, séculos, né? E eu penso, né, o que você falou também, né, Mário? Que o conhecimento vai nos ajudar, mas não resolve o nosso problema. Quer ver? Você imagina um médico, né? Tem aqui o Sérgio é médico. Então, ele conhece a área, né? Então, ele é acometido de uma doença, ele sabe todos os trâmites, tudo. Mas isso não gabarita para, por exemplo, não sentir dor, não sentir, às vezes, angústia, aflição. Às vezes até dá mais, né? Você sabe o caminho das pedras, fala, agora é isso, é isso. Então, eu imagino que seja por aí. O que vai garantir mesmo é a espiritualidade, né, Mário? Nossa espiritualização, né? Ó, a Lucélia está perguntando aí, Mário, alguma coisa. Ela está dizendo lá, né? Ó, então, o que determina é a nossa evolução moral. O conhecimento ajuda mas o determinante é a nossa transformação moral. Exatamente. Eu penso assim, a Marlene também falou a mesma coisa agora, viu, Lucélia? É isso mesmo, né? O que vai valer é quem nós somos internamente, né? Porque muitas vezes a gente tem conhecimento tudo, mas a gente não usa, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes o conhecimento vai até não é que vai atrapalhar a gente, mas vai dar um puxão de orelha, um chacoalhão na hora que a gente desencarnar, né? Porque você vai desencarnar, fatalmente a gente vai ver exatamente o que a gente estudou, conhece e foi advertido, e se nós não fizermos aquilo que a gente deveria ter feito, o chacoalhão vai ser maior, né? Então, mais será cobrado de quem muito é dado, né? Então, está sendo dado muito para nós. A possibilidade da gente conhecer essa doutrina, experimentar essa doutrina através das reuniões mediúnicas, sentir essa doutrina através da aproximação dos espíritos, uma vez que a gente se abre para essas comunicações, e se a gente insistir nas nossas condutas ainda muito, muito materializadas, né? Vai acontecer na hora de nós desencarnarmos, você olhar e falar, puxa, eu sabia, né? Eu sabia. E aí vai dar aquele sentimento, talvez, de vergonha, o que vai ampliar, talvez, até a perturbação, né? Aquele sentimento de culpa, de vergonha, de você falar, poxa, a vida, eu devia ter feito mais, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Não ficar aí se vangloriando, que, eu conheço, então eu vou na sua frente, a hora que você morrer, você vai ficar aí zanzando e eu vou estar lá na frente, não sei o quê. Ei, Mário, tudo isso que você está falando é referendado naquele livro Voltei, do Frederic Figner, o irmão Jacó. Irmão Jacó. É isso tudo aí que você falou. O cara vem e fala, meu filho. Não é bem assim, não. Eu sabia. Aí, quando eu vejo isso, eu falo, nossa, se o homem sabia, imagina eu quando eu chegar lá. E assim, é interessante, né, Marlene, porque é um choque, né? Porque o conhecimento, muitas vezes, ele traz arrogância. A pessoa fica arrogante, porque ela acha que ela sabe, ela acha que ela é melhor que o outro porque ela sabe. Mas, às vezes, o outro, sem saber de nada, ele vive. Ele executa. Ele sente, ele ama, ele vibra. E você fica aqui, né, já cientista, vendo uma palavra, né? Porque Kardec falou isso, Kardec falou aquilo, e blá, 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 né? Pagando regrinha para todo mundo. A hora que você desencarna, aquele carinha que você achava que era um coitadinho, que não sabia nem conversar direito, tá lá na sua frente. Ele foi embora. Por quê? Porque ele viveu, ele fez, ele agiu. E a gente fica aqui, né? Apegados às nossas coisas e depois vai quebrar a cara lá. A Lucélia tá colocando ali. Deixa eu ler de novo aqui. Pera lá. O apego à vida é natural ou é uma forma de materialismo? Ô, Lucélia, nós temos o instinto de conservação da espécie, né? O apego à vida é natural. A gente é uma lei natural. Senão, a gente desejaria morrer. Pensa o espírito nosso, se nós não tivéssemos o instinto de conservação da espécie, né? Nós queríamos mais era ir embora. Pensa numa noite de sono, que o seu espírito desperta e viaja, né? Eu agora não, porque agora eu estou vivendo uma fase bem material, né? Por coisas que eu estou tendo que cuidar e hospital e tudo. Então, eu estou muito aqui tendo que cuidar das coisas urgentes. Mas quando eu estou mais tranquilo, conseguindo transcender, conseguindo meditar um pouco, é comum eu sonhar que eu estou voando. Então, eu tenho a certeza que eu estou voando.
E é um negócio impressionante, porque eu falo, eu quero ir mais alto, eu vou mais alto, eu quero descer agora para ver aquele negócio, eu desço para ver. E a sensação é de que meu espírito está liberto e eu tenho essa percepção que está liberto. Na boa, o dia que eu sonho com isso, não dá vontade de voltar. Eu falo, eu quero isso, eu quero de novo. Aí eu deito, eu falo no outro dia, eu falo, eu quero aquela sensação de novo. E aí eu não consigo, porque o dia a dia nos consome aqui, né? Então, esse apego à vida é natural. A gente tem que ter, né? É uma oportunidade rara. É uma oportunidade rara. A gente nasce, reencarna aqui, tem uma fila enorme para reencarnar. A gente faz um monte de plano. É um processo complexo pra caramba a reencarnação. Então, a gente tem que aproveitar cada segundo, né? Cada segundo, da forma que der, da forma que for, né? Usar esse entendimento para a gente compreender o porquê que as coisas estão acontecendo e quais as consequências dessas coisas. Se a gente viver bem cada dificuldade que a gente tem, se a gente viver bem cada facilidade que a gente tem, nós vamos lá na frente colher as consequências disso. O que não é normal, não é que não é normal, o que não é desejável é a gente se apegar às nossas coisas do ponto de vista material. Por exemplo, se eu começar a achar que eu sou muito inteligente, que eu sou muito bonito, que eu sou mais que alguém, que a minha vida é uma dádiva aqui, né, e blá, 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 aquela coisa errada toda de ser humano, aí eu vou estar concorrendo contra uma outra lei natural, que é a lei de progresso. Eu estou me aferrando ao material, ao animal, e não estou usando esse momento animal para progredir. Né? Eu penso assim, sabe? Eu penso assim, mas é natural. O apego à vida é natural e ele é necessário. Tanto é que o suicida, ele se arrepende depois. Não é uma punição de Deus, é o arrependimento dele por ter desperdiçado essa oportunidade tão valiosa. Aí é que está a questão do suicida. Né? Aí é que está a questão do suicida. Ele desperdiçou aquele processo. E assim vai ser com a gente também. Né? Assim vai ser com a gente também. Se a gente desperdiçar o nosso tempo, a gente vai ter essas consequências depois. Por isso, aproveitar cada dia mais esse tempo que nos é dado. O tempo que for. Até porque a gente não sabe, né? Às vezes você olha e fala, eu estou mais próximo de morrer do que outra pessoa. A pessoa cai dura ali agora e morre. Né? Olha o que a gente está vivendo hoje aí com aquela turma de Petrópolis. Quem imaginou ontem que ia ter uma avalanche e que ia morrer, sei lá, quase 100 pessoas? Provavelmente vai passar de 100 pessoas. Quem foi dormir ontem naquela casa e imaginou que podia cair um bloco de terra na cabeça dele e ele morrer? Percebe? Então, a gente tem que viver apegado, entre aspas, né, à nossa condição rara, mas a gente tem que estar preparado para a hora que chegar o nosso momento, a hora que for, a gente poder se desapegar. Então, são duas coisas interessantes aí. Eu tenho que aproveitar a oportunidade, mas eu tenho que falar, eu não sou isso aqui. Na hora que chegar a minha hora, eu tenho que estar pronto. Novamente, é muito fácil falar, é mais difícil fazer. Mas a gente está aqui para, pelo menos, tentar interiorizar, botar isso na nossa cabeça dura, para a gente poder saber que Deus está no comando, né, que tudo tá certo. Né? Às vezes a gente olha uma coisa na nossa vida e fala, está errado. Não, está tudo certo. Né? Tá tudo certo. A gente encaminhou a nossa vida para isso. Eu acho que é isso. Beleza? Então vamos seguir um pouquinho aqui. Falando muito hoje. Gente, aí também tá dando trovão. Acabou de dar um trovão aqui. Viu que eu moro extremamente forte. Eu tô Tomou vendo. forte. Eu falando aqui de derrubar tudo que aconteceu em Petrópolis, deu um trovão aqui, eu falei, vixe. Tá alto aqui. Mesmo. Eu achei que não fosse chover aqui. Tá bom. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Já tá chovendo de novo aqui. Deixa eu passar aqui. Aí. Já está vendo aí, Soraya? Sim. Vamos lá. Vede, também vós, verbo meio, nome familiar dado um tio da senhora Delane, que jamais se havia manifestado. Mas como eu sou bobo, é em casa de vossa sobrinha que nós estávamos. Então, estou contente de vos ver. Isso me deixa à vontade, porque palavra de honra, sou transportado não sei como desde algum tempo. Vou mais rápido que o trem e percorro o espaço sem me dar conta como. Sois como eu, de Delotte. Ele parece achar tudo isso natural.
Parece que já está habituado. Aliás, ele o faz há mais tempo que eu. Ele havia morrido há 6 anos e compreendo que esteja menos admirado. Mas como é engraçado. É muito engraçado. Dizei-me, vós sabeis, meu primo, convosco estou à vontade. Ora, francamente, dizei-me então, o que é que se chama morrer? O senhor Delane, meu amigo, chama-se morrer, deitar à terra o corpo grosseiro para dar à alma o desprendimento de que ela necessita para entrar na vida real, a grande vida do espírito. Sim, estáis nisso, meu caro, nesse mundo ainda desconhecido por muitos homens da terra. Ei-vos saído da letargia ou entorpecimento que se segue à separação da alma e do corpo. Vedes vosso anjo da guarda, amigos que vos rodeiam. Foram eles que vos trouxeram entre vós, para vos provar a imortalidade e a individualidade de vossa alma. Ficai orgulhoso e feliz porque, como vedes agora, a morte é a vida. Eis também porque atravessais o espaço com a rapidez do raio e podeis conversar conosco em Paris, como se tivéssemos um corpo material como o nosso. Como se tivesseis, um corpo material como o nosso. Esse corpo já não o tendes. Agora, aí precisa subir um pouquinho. Agora, apenas o envoltório fluídico e leve, que não mais vos prende à terra. Bacana. Vamos dar só uma pequena paradinha aqui. Olha só que legal, né? Ele continua falando ali um pouquinho de quem estava ali, né? Ele vai falar desse jardineiro ali, que é o nome familiar de um familiar deles, que não tinha se manifestado ainda. E aí ele vai lembrar, ele vai ver ali que ele está na casa da sobrinha, né? Ele vai falar, que bobo que eu sou, nós estamos na casa de nossa sobrinha. E ele reconhece o lugar. E aí ele vai falar que ele não sabe como ele chegou até ali. Ele fala, eu sou transportado de um lado para o outro agora. Porque ele está ainda nesse processo de se reconhecer. Então, nós voltamos naquele ponto. Ele não tem conhecimento de como isso pode se dar. Ele já sabe que ele morreu, ele já viu as maravilhas e as diferenças que tem do plano espiritual para o plano material, mas ele ainda traz algumas dúvidas. Ele não sabe como ele se transporta de um lugar para o outro. E é bacana, porque é interessante porque a gente faz o estudo na quarta, depois eu faço o programa no sábado, e aí no programa de sábado teve um artigo da senhora Pfizer. Essa senhora Pfizer, ela era uma viajante, ela viajou pelo mundo e ela anotava o que ela via das culturas diferentes e tudo mais. Então, eles a evocaram para poder trocar uma ideia sobre um caso que ela tinha contado. Não vou repetir o programa aqui, os amigos que não viram, vejam lá. Está lá no YouTube. Mas aí, a primeira pergunta que Kardec faz para ela é a seguinte, como é que você chegou aqui? Você viu o caminho que você estava fazendo? Olha como é que era Kardec, como é que ele era danado, né? Ele estava entrevistando uma pessoa que estava acostumada a viajar e a relatar o que ela estava viajando. Então, ele quer saber o seguinte, você saiu de onde você estava, ele pergunta onde é que você estava. Ela fala, eu estava ajudando um espírito que eu estou incumbida de auxiliar. Então, ela estava com um encarnado, ela ali influenciando esse encarnado, trabalhando junto a esse encarnado, eles a evocaram e ela veio. E eles perguntaram, tá, mas você veio de onde você estava para cá, como é que é esse caminho? Conta para nós. Ela falou, eu não sei como eu vim, só sei que eu cheguei. Vocês me evocaram, eu cheguei aqui. Então, ela não consegue descrever. Ele aqui também não. Só que ele está ainda no estranhamento, né? Porque ele sabe que ele chegou lá na casa da sobrinha e ele fala, cara, como é que eu cheguei aqui? Eu não estava aqui, eu estava em outro lugar. Como é que ele chegou? E aí ele ainda vai falar aqui do Didelot, que é o pai da senhora Delane. Ele vai falar, o senhor Didelot já está acostumado com esse negócio aqui, ele não se espanta com essa história de vir para um lado, vir para o outro, né? Então você imagina os espíritos, que interessante que deve ser, né? Ele deve encontrar com esse Didelot, depois ele deve ter outra coisa para fazer em outro lugar, daí ele vai para Paris para fazer outra coisa, daí ele vai para outro lugar. Então, ele ainda está meio baratinado com esse negócio todo. Ele está se adaptando ao mundo espiritual. E ele fala que o Didelot já está habituado. Não, o Didelot já está acostumado com esse negócio. Kardec faz uma notinha. O Didelot faleceu há 6 anos. Então, quer dizer, ele já passou por esse processo também, ele já entendeu. E aí eles vão dar, né? Ele vai perguntar, ele está encanado com esse negócio de morrer. E aí vai perguntar, diz aí, o que é morrer para você? Né? Ele perguntou para o senhor Delane. E aí o senhor Delane vai começar a explicar para ele, né, o que é a morte, né, na visão de um espírita.
O senhor Delane está falando aqui da morte do espírito. Né? Deixar o corpo grosseiro, né? Dar à alma o desprendimento que ela necessita para entrar na vida real. Então, olha que legal essa informação, esse ensinamento que ele traz para esse espírito. Né? Ele está mostrando para ele, olha, agora ele já entende que ele morreu e ele quer saber o que é morrer. Ele ainda está um pouco confuso, ele não sabe ainda direitinho, né? Ele não tem esse conhecimento que a gente tem de que a vida real é a vida espiritual, o que vai acontecer com ele, por que ele está lá, né? Qual é o estado dele na erraticidade, ele não sabe dessas coisas ainda. Então eles vão dizer, esse é o desprendimento que a alma precisa para voltar para o mundo real, para chegar ali. Né? E aí vai colocar lá, ó, esse mundo é ainda desconhecido por muitos homens da Terra. Por que é desconhecido por muitos homens? Porque já tinha um grupo de pessoas que já conheciam. Né, que eram os espíritas, os espiritualistas, eles já conhecem isso, a gente já conhece, a gente já sabe que o nosso mundo real, nossa vida real é a vida de espírito, né, e que aqui é transitório, mas ele não. E aí ele vai dizer lá que essa letargia e esse entorpecimento que segue a separação da alma e do corpo, né, é natural para ele. E aí ele viu o anjo da guarda, ele foi auxiliado por aqueles amigos a fazer essa transição. Então ele vai falar, como vezes agora a morte é a vida. Você vê, você separa agora. Você consegue entender o que era quando você estava vivo, que você tinha um corpo físico, e agora que você está desencarnado. E aí ele começa a dar um esclarecimento técnico para ele, da condição dele como espírito agora. Falar para ele do perispírito, que é um corpo fluídico, né, que ele viaja com a rapidez de um raio, porque ele não tem mais o corpo físico para poder impedir que ele atravesse o espaço. Então ele já começa a descrever para ele, para o senhor, como é que chama aqui o homem? Pierre Legai, né? Como é que está essa condição dele e também por que ele consegue fazer essas coisas todas que ele ainda está um pouco confuso, né? Então é interessante como essa turma de Kardec naquela época eles não perdiam a oportunidade, né, de dar informação, de doutrinar, né, no sentido de levar a doutrina, de esclarecer, de explicar. Então era muito interessante que eles usavam isso. Até porque eles sabiam muito bem que eles estavam construindo uma doutrina, né, e que eles iriam depois espalhar isso. Através da própria revista, era o meio principal deles poderem repassar esses conceitos doutrinários. Inclusive com exemplo. Porque às vezes você vai ver esses ensinamentos, às vezes não, nós vamos ver esses ensinamentos todos no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, né? Mas esses exemplos, essas histórias reais, pontuadas por essas coisas que ele vai lá confirmando a história, eram extremamente importantes naquela época e é para nós até hoje. Né? A gente está vendo aqui, às vezes você pega um artigo da revista e olha e fala, cara, está tudo ali. Olha que explicação que ele deu de algo que a gente, lá no estudo, nas obras básicas, a gente passou várias vezes e não tinha entendido. Está tudo aqui. Né? Está tudo aqui. A gente tem que fuçar, né? Que chafurdar aqui. Beleza? Algum comentário? Vamos mais um tiquinho aí. Pierre Legai. Singular expressão, morrer. Mas então dai um outro nome ao momento em que a alma deixa seu corpo à terra, porque tal instante não é o da morte. Eu me lembro, eu estava apenas desembaraçado dos laços que me prendiam ao corpo. E meus sofrimentos, em vez de diminuírem, não fizeram senão aumentar. Eu via meus filhos disputando para ter cada um deles a parte que lhe tocava. Eu os via sem cuidarem das terras que eu lhe deixava, e então eu me havia posto a trabalhar ainda com mais força do que nunca. Estava lá, lamentando por verificar que não me compreendiam. Então eu não estava morto. Asseguro-vos que experimentava os mesmos receios e as mesmas fadigas que com meu corpo, contudo, não o tinha mais. Explicai-me isto. Se é assim que se morre, é uma engraçada maneira de morrer. Dizei-me vossa ideia sobre isto. Depois vos direi a minha, porque agora estes bons amigos têm a bondade de me dizer. Vamos, meu primo, dizei-me a vossa ideia. O senhor Delane. Meu amigo,
quando os espíritos deixam seus corpos, eles são envolvidos num segundo corpo, como vos disse. Esse é fluídico. Não o deixam jamais. Então, é com esse corpo que pensáveis trabalhar, como em vida com o outro. Podeis depurar esse corpo semimaterial pelo vosso progresso moral. E se a palavra morte não vos convém para precisar esse momento, chamai-o transformação, se quiserdes. Se tivestes que sofrer coisas que vos foram penosas, é que vós mesmo em vida, talvez vos tenhais apegado demais às coisas materiais, negligenciando as coisas espirituais que interessavam ao vosso futuro. Ele estava muito interessado. É um pequeno castigo de Deus, é um pequeno castigo que Deus vos impôs para resgatar vossas faltas, dando-vos os meios de vos instruir e abrir os olhos à luz. Opa! Olha que interessante, né? Esse diálogo deles ali. O Pierre Legay, ele ainda está incomodado, né, com essa história de morte, porque para ele teve dois momentos, né? Ele não acredita, não é que ele não acredita, ele não acha que morrer foi aquele primeiro momento dele. Ele acha que morrer foi depois que ele conseguiu identificar os amigos. Então ele está insistindo nesse tema, né? Está insistindo nesse tema ali. Então, olha lá, no momento dá um outro nome, ele fala. Dá um outro nome. Ele quer colocar duas situações. E é muito legal, porque ele está sendo um instrumento aqui para levar tanto esse pessoal dessa época como nós a uma reflexão interessante. Ele vai colocar, dá outro nome. Eu deixei meu corpo, né? E naquele instante ali, não é o da morte. Por quê? Porque ele continuou vivendo. Ele não viu diferença da vida dele, a não ser o fato dele ter saído do corpo físico. Ele não entendeu diferença entre estar vivo e estar morto. Tanto que ele colocou lá no começo que ele estava dormindo, porque ele relatou que era como um sonho, como se ele estivesse sonhando ali. Então tá. Aí ele vai colocar ali, os sofrimentos dele, ao invés de diminuir, aumentaram nesse período. É por isso que ele tá questionando essa questão. Questionando a questão é pleonasmo, né? Por isso que ele está questionando esse fato. Porque o que acontece com ele? Ele começou a ver os filhos brigando por causa de dinheiro. Os caras estavam lá quebrando o pau que queria dinheiro. Ele tinha fazenda e os moleques não estavam dando moral para a fazenda, não estavam dando bola para a fazenda. E aí ele ficou angustiado, ele ficou sofrendo. Ele falou, eu trabalhei a vida inteira para eles fazerem isso. Ele ficou envolvido nas questões familiares, materiais, e sofrendo amargamente. E sofrendo ainda porque eles não compreendiam. Ele tentava falar e os espíritos não compreendiam. Então, aumentou o sofrimento dele. Por isso que ele veio falar. Falou, eu não estava morto, eu asseguro a vocês que eu não estava morto. Né? Então, olha que interessante. É como se ele tivesse dormido, né? Continuado vivendo todo aquele sofrimento dos problemas familiares. Né? Deve ser extremamente triste você desencarnar e ver a sua família brigando por coisas materiais. Né? Uma família que a gente muitas vezes, a duras penas, você tenta unir, tenta manter todo mundo com esforço danado. A hora que você nem esfriou seu corpo, o pau já está quebrando por conta de dinheiro. Né? E aí você fala, então é por isso que é bom não ter muito dinheiro. Não, eu já vi gente brigando por conta de panela, então não precisa ter muito, não. Pode ser pouquinho. Sobrou 2 panelas, o cara quebra o pau, porque eu quero essa, você quer aquela. Né? Então, o espírito tem mais é que cair fora dessa confusão. Aconteceu, ele tem que ir embora. Mas ele não tinha condição de fazer isso. Ele estava ali agarrado, ele estava grudado ali. Aí o senhor Delany vai conversar com ele, ele fala sobre isso, né? Que ainda ele está buscando alguma explicação, algum entendimento para esse momento que ele passou intermediário ali. Né? E aí o senhor Delany vai falar para ele que, na verdade, quando você se separa do corpo físico, você vai continuar com o seu corpo fluídico, que é o perispírito. Né? Não tem jeito. Olha como é que eles vão colocando questões doutrinárias importantes para o leitor que está pegando a primeira vez não passar por cima e não entender o que está acontecendo. Ele vai falar lá, esse corpo fluídico, o espírito não deixa jamais. Então não tem jeito de ter um espírito sem perispírito. Então ele já vai colocando aqui. São pontos doutrinários importantes que eles não deixam passar. Não deixa jamais. É como o corpo, é com esse corpo que você pensava trabalhar. Porque o homem tinha continuado a trabalhar. Se ele acostumava a trabalhar, ele vai continuar a trabalhar. Né? Aí a gente vai voltar, fazendo uma pequena parte, a gente vai voltar lá para as colônias espirituais, que a gente já falou das descrições das colônias. Né? Por que tem lá um lugar para a pessoa trabalhar?
Será que não é porque esse espírito não sabe fazer outra coisa, então ele tem que ter um trabalho enquanto ele está nesse momento de despertar, porque depois que ele despertar, ele não tem que trabalhar mais. Velho. Ele vai produzir o quê? Suco de laranja? Ele nem toma suco de laranja. Né? Percebe? Não existe uma economia ali. Né? Então, ele estava trabalhando com esse corpo fluídico, o senhor Delany vai dizer para ele aqui. E aí ele vem dar mais uma pincelada doutrinária. Ele vai falar para ele, podeis depurar este corpo semimaterial pelo vosso progresso moral. Olha que legal. Ele vai colocando. Você tem um corpo fluídico, você tem um corpo físico e tem um corpo fluídico. Você morreu, você se mantém com o corpo fluídico. Ninguém vive sem esse corpo fluídico. Ninguém se manifesta sem esse corpo fluídico. Não existe o espírito sem o perispírito. E você, com ele, que você julgava trabalhar. Julgava trabalhar, porque ele não trabalhava. Trabalhar com o perispírito. Ele imaginava que ele estava com a enxada capinando, mas não estava capinando. Né? E aí ele ainda vai dizer, você pode depurar esse corpo através do seu progresso moral. Então, já vai passando para ele essas informações técnicas. Aí fala, tá bom, chamai transformação se você quiser. Então aqui, porque palavra não é nada. Então se você quer separar o período de que você desencarnou até o período que você se identificou com o seu anjo guardião, com aquela turma de chama de transformação, então, ok. Só que olha só, presta atenção numa coisa, ele vai falar. O seu sofrimento, aquilo que você passou, né, você mesmo construiu em vida. Olha que interessante. Porque ele estava ali, ele precisava ser esclarecido. Então ele estava se julgando, talvez, ou injustiçado ou castigado. E aí o senhor Delany vai dizer para ele, né, as situações penosas que você passou, a sua perturbação, o sofrimento que você disse ter aumentado, na verdade, eles são coisas que você mesmo construiu em vida. De que forma? Ficando apegado demais às coisas materiais. A gente volta lá para a pergunta da Lucélia. Né? Então, se apegou demais às coisas materiais, negligenciou as coisas espirituais, né? Que, na verdade, interessavam mais ao nosso futuro. Então, ele vai dizer para ele, olha, não se acha vítima, não. Né? Você não é vítima. O que você está vivendo aí, você construiu. Você se apegou no corpo material, você não tem mais ele, você quer o quê? Você vai sofrer por aquilo que você não tem. Né? Então, ele já dá um pequeno puxãozinho de orelha nele ali. E aí ele vai dizer, olha, é um pequeno castigo de Deus, que Deus te impôs para resgatar as vossas faltas. Né? Esse castigo de Deus é uma coisa didática, né? É para ensinar a ele isso daí. Né? Porque a gente sabe muito bem, Deus não vai lá pegar o cara, é o senhor Pierre Legar. Então aqui ele fez isso, espera aí, deixa eu ver que jeito que eu vou dar o castigo nele. Né? Tipo o padre no confessionário que vai mandar rezar 10 Ave Maria, 5 Ave Maria, 3 Pai Nosso. Né? Deus não faz isso, é uma lei natural. E é uma lei de causa e efeito, né? De consequências daquilo que nós fazemos com a nossa própria consciência. Então, o que vai acontecer aqui com ele? E aí ele vai dizer, olha, Deus te deu isso aqui para você resgatar as faltas, dando os meios de você se instruir e abrir os olhos para a luz. Ele termina esse trecho desse jeito. Né? Então, na verdade, é um resgate, mas ele é um caminho, ele é um meio que Deus dá na sua infinita sabedoria para que a gente possa nos instruir em todos os momentos em que nós estamos sofrendo. O objetivo é a gente se instruir, e se a gente conseguir se instruir nesse momento, que não é fácil, porque a gente já comentou aqui, que às vezes você não consegue executar aquilo que a gente estuda, mas se a gente conseguir, através desse momento de sofrimento, nesse momento de sofrimento, colher essa instrução, entender que isso é consequência natural da nossa vida e da vida de todo mundo, uma vez que nós estamos num planeta de expiação e provas, nós vamos fazer o quê? Isso vai ser um meio para a gente abrir os nossos olhos à luz. É assim que ele termina esse trecho aqui, e aí a gente vai deixar o restinho para a semana que vem. Algum comentário, meninos? Ô, Mário, quando ele fica um pouco incomodado com o termo, né, morrer, quando a gente vai no dicionário procurar, realmente, se a gente for compreender o significado, ele dá uma para quem não tem a noção de que a vida continua, né, para quem não tem essa percepção, ele dá ele traz uma ideia de acabar, desaparecer. Então, quando ele fala, eu acho que ele fala assim, não é justo, né? Porque é muito bonito, ele tem uma certa beleza ali, né? Então ele tenta falar, não é a palavra mais apropriada, porque não acaba, né?
E é isso mesmo, quando a gente vai no dicionário, é perder a vida, finar-se, falecer, expirar. E os sinônimos, acabar, desaparecer. Então, é interessante a reflexão dele, né? Porque a gente está acostumado a lidar com o termo, mas a hora que a gente reflete sobre ele, realmente, nós espíritas também, talvez, pudéssemos pensar que não reflete aquilo que a gente acredita, né? A gente acredita nessa transformação mesmo. Eu achei bacana ele ficar incomodado ali com o termo. Como se ele tivesse descoberto, né? Ele, de repente, descobriu aquilo e aquilo transformou ele de alguma maneira mesmo, né? Eu achei isso. E ele está inconformado, né, com o fato de ter tido 2 momentos, né? Ele fala, vocês estão chamando de morte uma coisa que não é morte, tem 2 coisas acontecendo aí, né? Porque tem esse sono e depois sim, né? O que vocês chamam de morte é a hora que eu despertei lá. E aí ele traz esse lado, né? Dessa beleza mesmo, do encontro com esse anjo guardião e tudo mais. É interessante. A gente é meio mórbido, né? É igual cadáver. Eu vi essa semana, estava lendo o livro do Humberto Roden, o Paulo de Tarso, estava relendo. E aí ele estava explicando o que é a palavra cadáver, né? Em latim, cadáver é deixar aos vermes, né? O ver em latim, cade, verme, sei lá o quê, mas é deixado aos vermes. Então, cadáver é isso. Então, a gente podia mudar esses nomes, né, de alguma maneira. Sei lá, vamos fazer um movimento, vamos para o YouTube, vamos para as redes sociais. Fim ao nome morte, fim ao nome cadáver. Abaixo. Beleza, meninos? Vamos fechando aqui então. Semana que vem a gente se vê de volta. E fiquem todos com Deus aí. Semana que vem a gente acaba o Pierre Legar. E aí, ó, só como eu prometi, semana que vem, logo na sequência desse aí desse mês de abril de 65, tem uma mensagem chamada Progresso Intelectual, do Espírito Pascal. Tá? No final dessa comunicação aqui, Kardec vai falar disso aqui. E antes dela, nós temos a última palestra, em maio de 65, Palestras Além Túmulo, Dr. Vidigal. Tá? Então, deixa eu só rebobinar aí, que é o seguinte, ó, nós vamos acabar essa que a gente está vendo. Depois nós temos, maio de 65, ainda palestras de familiares palestras de Além Túmulo, Dr. Vidigal. E depois a gente vai para ainda em maio de 65, Progresso Intelectual do Pascal, certo? Beleza? Então, semana que vem, mesmo bate-hora, mesmo bate-local. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Com Deus aí, meninos.